Olá, eu sou o PA. Eu sou o PO e você está no Papo. Hoje nós temos uma convidada especial aqui. Ela é doutora, é psicóloga, é pastora, ela é fundadora da Brain Academy. Ela tem um currículo. Tem mais alcunhas aí que eu tenho que acrescentar no currículo? Coloca aí, pai, coloca aí. Eu conheço melhor. Faz o resumo aí que você conhece bem. Eu vou falar o que ela falaria aqui. Ela é mãe de 2 maravilhosos filhos. Ela é esposa de um pastor maravilhoso. Ela é uma cristã que é neuropsicóloga, especializada nisso. Ela vai contar aqui como é que é essa história, como é que ela chegou nesse momento, porque eu a conheço já há muito tempo e não tinha nem essa noção, ela também não estava exercendo, né? Conheci a Regina Sugihara, esposa do Masao Sugihara, mãe do Tiago Sugihara, que é pastor da Relevância, e da Carol, que também vai aparecer nessa história aqui, que trabalha com ela na Brain Academy, que ela fundou uma clínica que olha para esse assunto da cabeça, e como o nome diz, Brain Academy. Então, a psicologia, a psicanálise, psicoterapia, aí ela vai explicar eu tenho uma como pergunta nesse sentido. entender esse assunto num momento tão importante como esse que nós vivemos, que as pessoas estão cheias de bugs, né? Então, agora, antes de entrar no assunto, e eu pedi para você se apresentar aí também, Regina, diga-nos como é que você chegou aqui nesse momento, né? Eu te conheço de muitos anos atrás, lá em Pompeia, na Universidade da Família, Igreja Holiness. Como é que chegamos aqui à Brain Academy Relevance Brasil, São Paulo? Boa tarde. Boa tarde, PA e PO. Um prazer estar com vocês. Prazer. E todo o pessoal que vai estar aí nos ouvindo. Eu, na verdade, sou paulistana, eu sou de São Paulo, mas casada, nós fomos parar lá em Pompeia. Depois de um tempo, eu me casei muito jovem, casei com 20 anos, e o Masao sempre teve essa vontade de ter uma experiência missionária. E acabamos indo para Porto Velho, Rondônia. Ficamos lá 2 anos, acho que você sabe que o Masao é seu colega politécnico, engenheiro, trabalhou na engenharia lá por 2 anos e eu fiz outras coisas, mas por isso eu parei a faculdade, na época que eu me casei, e não foi só por causa do casamento, não. Biologia na PUC e Ciências Sociais na USP. E aquilo começou a confundir muito a minha cabeça naquela época. Eu, recém-convertida, me converti com 15 anos, e aí eu decidi fazer teologia, para você ter ideia, a mudança, eu parei a faculdade para fazer teologia. E depois nós mudamos para Pompeia, né? Então já fomos lá para ajudar numa igreja e acabamos morando lá muitos anos, lá meus filhos nasceram, mas quando os meninos estavam grandes, já com 7, 8 anos, eu falei para você, eu tive um transtorno de pânico. Eu mesma, estando numa cidade pequenininha que nem farol tinha, agora tem 3 semáforos lá, mas não tinha nem semáforo. Uma cidade super tranquila, mas por causa da minha história de vida, que ao longo que eu posso ir compartilhando, e todas as coisas, acabei tendo um transtorno de pânico. E via também muita gente da igreja sofrendo com depressão, com problemas emocionais, e líderes de ministério, porque você sabe que lá tem a Universidade da Família, e nós ajudávamos muitas pessoas sendo pastores da igreja. Então eu acabei conhecendo o Augusto Cury naquela época, aprendi algumas coisas com ele que foram muito importantes para eu superar o meu próprio transtorno de pânico. E eu falei, eu vou voltar a estudar. Se Deus abrir as portas, eu vou voltar a estudar, porque tem alguma coisa a mais que a gente precisa conhecer, que inclusive todos os líderes cristãos estão sofrendo também com algumas coisas emocionais. Aí eu voltei para a faculdade. Depois de um período, me formei, fiz pós-graduação e tudo. O Masao quis voltar para São Paulo, né, pelo ministério dele. Nós voltamos e aqui eu comecei a atender. Eu não tinha nem consultório, para você ter ideia, Paulo. Eu cheguei, fui dar uma entrevista numa TV de uma igreja e ao final a pastora falou para mim, você não pode atender a outra pastora, que ela tinha perdido um filho de 9 anos com câncer. Eu falei, eu não tenho consultório, mas eu posso atender. Ela falou, atende aqui na igreja. Quem é o Faville? Aí eu comecei a atendê-la, disso vieram várias pessoas da igreja, ampliou demais. Depois de 1 ano eu tive que sair lá da igreja, porque não tinha condição de eu continuar atendendo lá, porque eu tinha muitos pacientes. E foi assim que eu comecei a clínica aqui em São Paulo, aqui em Alphaville. E nunca mais parei, porque eu sempre disse para os meus pacientes que eu não entreguei minha vida para a psicologia, entreguei minha vida para Deus, para Ele me usar minha boca, usar minha mente, usar o que eu sei, o que eu aprendi,
toda a experiência na Universidade da Família, trabalhando também com casais, com tudo. E aí Deus foi trazendo pessoas, e eu fui entendendo a importância que esse conhecimento tinha, não só para aqueles que estavam doentes, que chegavam a ficar doentes, ou com pânico, ou com depressão, mas para todo mundo. E assim nasceu a Brain Academy, com essa vontade de ensinar as pessoas a lidarem melhor consigo, com as suas emoções, aprenderem a compreender melhor como funciona o cérebro, as emoções, os pensamentos, qual a conexão que isso tudo tem, aonde você pode intervir quando você não está se sentindo mal, quando está ansioso, quando você está tendo um descontrole emocional. Então, tudo isso se tornou a Brain, algo não para tratar doenças, mas para prevenir e trazer um conhecimento maior, não só para adultos, mas para crianças também. É assim que começou a Brain. E estamos aí na luta, né? Essa era a pergunta que eu queria fazer para você na hora que eu estava pesquisando sobre a Brain Academy. Então, é tipo assim, você continua atendendo, e aí quando você atende, você pega as pessoas depois que elas tiveram um problema. E na Brain Academy você treina as pessoas para não sofrerem um problema. É assim que funciona a dinâmica? Isso, é exatamente isso. É bem inteligente, hein, Pia? Eu pesquisei. É questão preventiva e de promoção de saúde, que a gente fala tanto hoje, né? As emoções, elas estão presentes no nosso dia a dia o tempo inteiro. E nós falamos que nós somos sobreviventes, porque ninguém nos ensinou como lidar com isso. Aonde você intervém quando você está descontrolado? É possível controlar a emoção? Não é? Como é que você faz? Então, tudo isso a gente tem que ensinar para a pessoa que já está doente. E a gente trabalha muito na clínica com psicoeducação. Falando o que você disse, né, Paulo? Eu não trabalho com psicanálise, eu trabalho com psicologia cognitiva, que é uma outra linha, e que fala isso, que muito do que você sente está ligado com o que você pensa. E modificar sua forma de pensar é um segredo importante para que você mude o seu sentir e como você reage e age, né? Então, é nesse sentido, PA, é preventivo e promove a saúde mental. Doença aparente e não estar com saúde. Saúde é muito mais do que a falta de doença. Então, uma pessoa pode não estar agora com depressão, mas não quer dizer que ela está saudável emocionalmente ou tem uma mente saudável. Ela pode estar até caminhando para uma depressão, caminhando para um transtorno de ansiedade, como a gente viu aí, a maioria das pessoas tendo esse problema pós-pandemia, né? Que já era previsto anteriormente, que a maior doença de 2020 seriam os transtornos de ansiedade. E a pandemia só acelerou, porque tem muita gente com ansiedade hoje. E como acelerou, né? E como acelerou. Então, acho que essa é a parte importante aqui da nossa história para você que está nos ouvindo e assistindo, porque tinha um estigma, né? Que a pessoa falava, não, eu não tenho... A minha cabeça é perfeita, né? Coisa de louco. Tomar remédio é coisa para doente, hospício, psiquiátrico, né? A palavra psiquiátrico trazia uma conotação super negativa. E agora nós estamos descobrindo, bom, primeiro a própria medicina evoluiu demais, né, para entender como funciona o cérebro e desmistificar um monte de coisa. A indústria farmacêutica desenvolveu demais a ponto de ter remédios que são muito mais cirúrgicos na sua ação, né? Então eu, por exemplo, tomo remédio para pressão. Esses dias deu um problema aí, o remédio não funcionava mais. Aí vai lá, pergunta, vai, faz exame, isso aqui, muda esse, muda aquele. Tem um remédio melhor que atinge, né? Tô de novo equilibrado, né? E eu tenho que tomar remédio, não adianta. Não adianta orar e pedir a Deus, ou ficar calminho e tentar não me estressar. A minha pressão tá alta, eu tenho que tomar um remédio. E tem gente que tem que tomar remédio, medicina do comportamento, né? Agora, o lado da prevenção que você falou aí, né? Se eu consigo entender como eu funciono, eu queria que você entrasse nisso, que para mim, até biblicamente, é muito, muito interessante. A relação da mente, ou seja, da sua razão, do seu entendimento, com o seu sentimento, que é uma coisa que aparentemente não é controlada. É fantástico. Né? É fantástico entender isso, viu, Paulo? Porque hoje, se você entende que o pensamento se torna físico no seu cérebro, o pensamento, quando você está pensando, você está conectando neurônios e você está fazendo conexões e soltando moléculas
que são neurotransmissores e que tem moléculas para mal-estar e tem moléculas para bem-estar. Tem moléculas para te pôr em prontidão de ação, como medo e tudo. Você libera cortisol, adrenalina, que é para você poder fugir, para você poder fazer essas coisas. E tem moléculas que te dão bem-estar, como é o caso da serotonina, tão famosa serotonina. Então, quando a gente entende que o pensamento ele é físico e que o tipo de pensamento importa muito, que a mentalidade que a gente vai formando pode modificar as conexões do cérebro, você pode ter conexões melhores e mais saudáveis do que conexões doentias, você vai entendendo isso, você vê, puxa, como a gente precisa gerenciar o que nós pensamos, gerenciar a nossa mentalidade. E é bíblico, porque lá em Romanos 12:2 ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E hoje a neurociência está descobrindo que pensar é físico e que pensar modifica até a estrutura, como se fosse a arquitetura do cérebro. Uma área pode engrossar mais, outra área pode diminuir. Então, por exemplo, as crianças que são muito impulsivas, ainda não têm toda a parte cognitiva pronta para regular emoções, elas são muito impulso emocional, porque isso já vem pronto. As crianças, elas têm essa área impulsiva mais desenvolvida, mas elas precisam desenvolver a parte racional cognitiva que ajuda a controlar. Só que, sabe de uma novidade triste? Que as crianças dessa geração estão todas atrasadas no desenvolvimento dessa área, que é o pré-frontal, e que tem as funções, as habilidades chamadas funções executivas, que gerenciam emoção, regulam comportamento, fazem julgamento de prioridades, ordenam o tempo, organiza, e as crianças dessa geração estão atrasadas nesse desenvolvimento. Eu Então, tinha o uma que nós pergunta. teremos? Não, Fala. Só desculpa. crianças impulsivas e menos com autocontrole, né? Isso Fala, não tem nada a ver desculpa. com o Covid, né? É por causa da maneira como está evoluindo a sociedade, a educação. Era essa a minha pergunta Né? para ela. Eu vi Isso. numas entrevistas você falou que antigamente, por exemplo, na questão emocional, a gente era treinado olha, as emoções são ruins, não demonstra emoção, emoção é só coisa de gente fraca. Aí passamos um tempo e o paradigma hoje é as emoções são tudo, a sua obrigação como pessoa é se ser feliz e se entender e atingir o seu potencial e tudo é Uhum. sentimento. Eu queria perguntar para você como é que é essa nova maneira de que os pais estão criando os filhos e também com o advento da tecnologia, como é que isso está impactando na criação das crianças? Se você acha que, obviamente que não tem modelo ideal, mas hoje é pior do que era antes, em algum momento foi ideal isso, o que está acontecendo com as crianças nesse sentido? É meio essa falta de desenvolvimento, vamos dizer que seja meio multifatorial, são vários fatores, inclusive esses que vocês estão dizendo, o que eu penso que é felicidade, é fazer meus filhos felizes, é deixar eles fazerem tudo, não trabalhar limites, não saber dizer não. Então a gente vive a era dos filhos que comandam a casa. Então o lar vive em função do filho. Então o filho manda em tudo, então essa falta de limites, ela faz com que a criança não desenvolva o pré-frontal, porque o pré-frontal tem uma base importante, que é o controle de impulso, aprender a esperar. Então eu pergunto, hoje quem que espera, a criança ou o idoso? Hoje você dá prioridade para um idoso comer primeiro para uma criança. A criança não pode esperar nada, porque os pais acham que criança não pode esperar. Então tudo isso vem contribuindo para que as crianças se tornem cada vez mais impulsivas e não saibam se controlar, que depende inclusive do desenvolvimento dessa área do cérebro, né? E então tem essa questão dos pais, essa questão de excesso de informação, sem a possibilidade de organizar essas informações dentro de você. Então é como se recebesse tijolo, 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 tijolo. Augusto Cury dá até esse exemplo, e você não sabe construir nada. Não dá para Você fazer um só muro. coloca. Não, excesso de informação dentro da cabeça gera ansiedade e agitação. Então, as crianças estão aí numa ansiedade, numa agitação, não tem a área que faz a regulação disso desenvolvida, então o que que acontece? Elas estão cada dia mais impulsivas e com dificuldade de se concentrar, de ter uma atenção focada. Você tem milhões de coisas acontecendo no cérebro simultaneamente.
essa área e você, junto com essa área do cérebro, você regula qual que é a prioridade. Então agora, por exemplo, vocês têm várias coisas acontecendo ao seu redor que vocês estão processando, mas vocês estão dando prioridade para a minha voz, em meio a tudo isso, para poder entender o que eu estou falando. Então, o que faz uma criança dar prioridade para a voz do professor ou para a voz de alguém que está ensinando e não para aquele milhão de coisas que está ocorrendo simultaneamente dentro do cérebro? Então, é isso que hoje a gente tem descoberto. Precisa da tal da função executiva. E essa função executiva é treinável e se desenvolve, porque essa é a área do cérebro que se desenvolve por último, quando você tem 25 a 30 anos. Mas se não começar a desenvolver antes, estimular, você também, na adolescência, você tem uma perda de algumas coisas. Então, é super importante, né? Não sei se consegui explicar. Uau, não, muito bom. Conseguiu. A minha pergunta é, e o impacto disso a longo prazo, então? Isso é o que o que gera uma geração mais ansiosa, mais depressiva? Esse é o impacto de longo prazo dessa falta de limites na infância? Por exemplo, você citou, né, eu acabei não respondendo, sobre as emoções, hoje, falarem que as emoções são tudo. As emoções não são nem nada, nem tudo, elas são uma parte do nosso funcionamento importante. É a emoção que te ajuda a se adequar ao ambiente. Então, elas estão presentes o tempo todo. Nós estamos aqui conversando, estamos tranquilos, um pouquinho de ansiedade positiva para pensar melhor, isso tudo faz parte. Agora, imagina se dá uma explosão aí no estúdio de vocês, um barulho enorme, lógico que vocês já vão assustar, ficar com medo, e aí tudo para o cognitivo, para tudo. Então, a emoção, ela está a serviço da sua sobrevivência, da sua defesa, de tudo isso. Então, ela está presente o tempo inteiro. Só que por não sabermos lidar com a emoção, alguns reprimem e suprimem, porque você falou, era visto como fraqueza, como uma coisa que você não demonstra, e hoje a gente está entendendo que elas são mensageiras importantes para você entender o seu interior, entender o seu ambiente e se adequar, porque uma coisa é o Brasil ter problema, aí a gente pensa, alguém de fora vai achar uma solução e nós vamos... Outra coisa é o mundo inteiro estar sem solução para algo e levantando toda aquela insegurança em todo mundo. Todas as vezes que você lida com desconhecido, a emoção que você tem é insegurança e medo, para todo mundo, porque você tem que ter mais cautela de como você vai se adequar, certo? Agora, o medo em excesso, o medo frequente demais é a doença, é o transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, você tem medo, só que se você tem medo demais e medo tempo demais, você fica o tempo inteiro no medo, aí você tem um transtorno. Mas é muito difícil lidar com a emoção de um jeito saudável, porque a gente é ignorante sobre a emoção. Então, a minha grande luta, preocupação, é pensar o que vai ser o futuro dessas crianças que estão sequestradas por emoções, sem poder saber fazer escolhas, decisão, e não estão sendo treinadas nessa outra área, que é limites, paciência, esperar, tudo isso que vai ajudar a desacelerar. Então, eu brinco que as crianças hoje têm um motor de Ferrari, que é o cérebro delas, só que elas não sabem nem brecar e nem desacelerar. É preocupante ou não é? Porque não E dá nós pra não fazer queremos curva elas sem brecar. Vai bater. e não queremos elas menos inteligentes, entendeu? Nem menos espertas, mas elas precisam ter um controle, elas precisam saber, senão elas vão ficar todas só ansiosas, angustiadas, em conflito, sem saber organizar o seu mundo interior. Então, isso, as escolas estão falando sobre isso, as empresas estão falando sobre isso, a saúde está falando sobre isso, essa grande preocupação em desenvolver formas saudáveis de lidar com a sua própria emoção. Eu lembro de uma propaganda de pneu do tempo atrás que tinha esse slogan, né? Falava, potência sem controle não é nada. Porque justamente você tem o carro com o motorzão lá e a propaganda do pneu, porque é o pneu que dá a direção, que você breca através dele, Breca, né? Atrito. Então, o atrito, né? Potência sem controle não é nada. E eu queria que você me dissesse aí, Regina, essa estatística está até mais famosa agora, colocaram o Brasil como o país de maior ansiedade do mundo, né?
Não sei bem nem como é que Antes mede ou isso. pós-pandemia ou durante? A pesquisa foi de 2020 e 2021. Então, Não sei se durante. o efeito da Nós estamos pandemia, em né? primeiro lugar, em Em primeiro. No primeiro lugar mundo? no Que mundo. no mundo. Nós somos campeão. Campeão do Ah, que sério. ótimo. Tem uns outros que a gente é campeão também. Todas as ruins a gente tá lá sempre brigando no alto. E passa que o Você brasileiro é todo sabe que tranquilo, né? Todo festeiro e Sorridente, tal. festivo. É mais ansioso do que um japonês, um alemão. Uau. é. E você sabe que a medicação mais vendida, uma das mais, mas a última vez que eu ouvi como a mais vendida no Brasil é o Rivotril, que é o calmante, que causa dependência e tudo mais, né? Então, porque ele é barato, é um remédio barato, mas que não faz a regulação da química do cérebro. Quem faz a regulação da química do cérebro é muito mais o antidepressivo do que o calmante. O calmante só serve para rebaixar naquele momento. E aí a pessoa, aquilo é É tipo um fácil, dá band-aid. resultado na hora, e isso. Aí a pessoa começa a usar aquilo indiscriminadamente, fica dependente daquilo e não melhora, porque para sarar mesmo, se precisar regular o cérebro, são outras medicações e não o calmante. O calmante tem o seu momento e a sua utilização é importante também, mas desde que dentro de um contexto aí que você esteja trabalhando, né? Mas infelizmente o Brasil é um país ansioso, super ansioso. Nós temos crianças com transtorno de pânico, ansiedade. Eu mesma já atendi crianças que têm medo já de morrer, que ficam pensando nisso, ou que têm medo que os pais morram, ou estão vivendo um ambiente de insegurança. Então, o cérebro ele é adaptado, porque se você cria uma criança num ambiente só de medo e insegurança, o cérebro vai andar, rodar só dessa maneira. Sabe, aquela criança que está sempre em alerta, que está o tempo inteiro, e estar o tempo inteiro assim é que é doentio e modifica todo o funcionamento do seu corpo. Pode gerar até um déficit no hormônio do crescimento. Então, a gente entende que o emocional não é só abstrato e sentir. O emocional é físico, porque o pensamento é físico, porque o que você joga no corpo são moléculas que correm seu corpo inteiro, entende? Desequilibrando o seu intestino, seu estômago, você tem gastrite, você tem diverticulite, várias doenças como consequência de um não gerenciamento emocional. Inclusive aumento de pressão, viu, Paulo? Também tem conexão. Eu também acho. Mas não é tudo que é. Mas nós somos uma coisa só, nós somos corpo, pensamentos, mente, e somos também espírito, né? Nós somos espírito que temos uma alma e vivemos num corpo. Não dá para separar o corpo da alma, do espírito. Então é tudo, e integrar tudo isso que é a grande chave, e eu acho que por isso que tantos pastores ou cristãos tinham tanto preconceito, né? E hoje a gente entende que é uma necessidade, às vezes até o cristão tomar medicação antidepressiva e tudo Você mais. levantou dois Não, pontos que eu queria te perguntar. Aí eu não sei por onde você quer uhum, começar, porque são duas perguntas diferentes, mas aí você escolhe a que você quer mais e depois eu volto na outra. A primeira uhum, é essa questão que você falou aí do preconceito que o cristão tem com tratamento psicológico ou psiquiatra. A gente fez um programa na rádio que, para você que não viu, vai às terças no ar, quem quiser assistir aí da nossa audiência no mesmo canal. E um dos temas foi sobre emoções. E aí eu fico ali fazendo a curadoria dos chats para levantar as perguntas para meu pai, e um monte de gente falando: ah, eu tive um problema familiar, fui na igreja, mas falaram que isso era frescura, que quem é cristão e acredita em Deus não tem problema, não fica com crise do pânico, não tem crise de ansiedade, que isso é frescura, mimimi, Falta de choro, fé. falta de fé, falta de Jesus. E assim, não foi um comentário, sei lá, a gente recebe 1000 chats lá por programa, foi uns 200 pessoas falando isso. Então, me pareceu muito recorrente esse preconceito que existe, eu não sei se existe ainda ou se existia, dentro da igreja, de que problemas emocionais é falta de ser cristão o suficiente. Como é que você lida com uhum. isso no dia a dia? Você ainda enfrenta muito isso? E aí, outra pergunta eu falo depois. Eu enfrentei comigo mesma, né? Como eu te disse, que eu mesma tive um transtorno de pânico. Quando eu fui entender que tem a ver com a forma de pensar e que eu não sabia intervir no pensamento, porque você pensa,
tempo inteiro. Só que você não percebe que você é que precisa gerenciar a sua forma de pensar. Então, ninguém nos ensinou isso. Então, você começa a pensar, e cada pensamento que você tem, principalmente um conjunto de pensamentos, ele determina a emoção que você vai sentir. Então, se eu fico alimentando na minha mente a pensamentos de medo, o medo é uma reação só. Então, eu tinha um medo, vamos dizer, eu tinha medo que minhas crianças ficassem doentes e fossem morrer, porque a Carol teve convulsão, ela teve convulsão 2 vezes pequenininho, aquilo me assustou, e a partir daquilo eu começava, ela ficava com febre, eu já achava que ela ia ter uma convulsão, você antecipa problemas, né, e você não está tendo emoção baseado no que está acontecendo aqui, você está tendo emoção baseado no que você está antecipando na mente, porque o seu cérebro, ele não faz distinção entre realidade e imaginação. Aquilo que passa na sua mente ativa um processo emocional. E as emoções são corpo, uma reação. Se eu estou com pensamentos de medo, eu vou sentir medo. E agora, se eu fico constantemente tendo pensamentos de medo, isso vai desequilibrar, porque eu não fui criado para estar o tempo inteiro sentindo medo. O medo deve vir quando realmente é uma coisa real. Quantas vezes um leão apareceu na sua frente que você tinha que estar com aquele medo para se defender? Mas quantos leões você não trouxe na mente? E que você sofreu, a emoção que você sofreu é real, não é imaginação. Mexeu com seu corpo, sua pupila dilata, seu sangue muda completamente como ele está circulando. Toda essa modificação é emoção, só que a emoção baseada numa imaginação. Então, eu mesma tive isso e fui entendendo que precisava aprender. Eu tive transtorno de pânico, depois de um tempo eu tive um câncer de mama. E eu vou te dizer que câncer era o segundo maior medo da minha vida, era ter um câncer. Meu pai morreu de câncer. Teve um diagnóstico em novembro e morreu em março, na Páscoa, assim, um câncer de pulmão. E quando eu ouvi do médico que eu estava com câncer, eu já tinha aprendido a gerenciar minha mente com transtorno de pânico. Eu tinha aprendido, e por isso que hoje uma das minhas especialidades no consultório é ajudar pessoas com pânico. No momento do câncer, não tive uma noite sem dormir, não tive aquela coisa da ansiedade, de preocupação, porque eu tinha aprendido a gerenciar na época do transtorno de pânico. Mas qual pensamento que vinha, que se eu alimentasse eu ia ficar desesperada? Vinha primeiro o pensamento, e se morrer? O tempo inteiro, a hora que eu tive vai ser morrer. Eu dizia para mim mesmo que uma das ferramentas é você conversar com seus pensamentos e trazer a integração com aquilo que você acredita, porque isso é o automático. Eu tenho um automático ansioso por causa da minha infância, da minha história de vida, uma série de coisas. Mas hoje eu sei conversar com o automático, trazendo os valores da minha fé, trazendo, mas integrando. Agora, se você não sabe fazer isso, é como se tivesse duas pessoas, a que tem fé e aquela que tem o funcionamento automático das emoções. E saber integrar isso é a maior coisa que a gente pode aprender, né? Para colocar nossa fé em ação. Então, esse preconceito, aí o que aconteceu? Veio outro pensamento, vinha esse pensamento para mim, e se morrer? Eu falava, um dia eu vou morrer, todos nós vamos morrer, certo? E eu entreguei minha vida para Jesus com 15 anos. E desde então, eu creio que eu vou fechar os meus olhos aqui e vou abrir na presença de Deus. E se agora for a hora de eu morrer, amém. Mas eu não acredito que é o câncer que vai me levar. Quem vai me levar é Deus. Pronto, falava isso, a emoção rebaixava. Aí vinha outra emoção na minha mente. E sofrer? Sofrer você não aguenta, você é fraca. Você não vai aguentar sofrer. Aí eu pensava, falava comigo de novo. Sim, você tem razão, eu sou fraca, mas eu creio num Deus forte. E aquela criancinha lá da igreja sofreu e aguentou. Aquela senhora de idade sofreu e aguentou. Então eu falava para mim mesma, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu também não sou pior do que ninguém. Se eles aguentarem, eu também aguento. Minha emoção, por isso que eu te digo, ó, gerenciando o pensamento, eu dormi todas as noites, fiz o tratamento, e não era a hora de eu morrer, porque eu tô aqui, faz 15 anos. Faz 15 E para anos. que eu ia? Agora, eu ia morrer de sofrer lá, por causa de um diagnóstico, ou eu ia enfrentar com coragem? E a coragem não é falta de medo, né, gente? A coragem é Enfrentar o medo. enfrentar do medo. E a gente não sabe enfrentar medo. Você ganha do medo dentro da mente.
certo? Não é aqui fora, é na mente. Então eu fui Tremendo. desenvolvendo tudo isso, conhecendo tudo isso. Então quando alguém fala para mim que tem preconceito, que não, eu trato pastores. Acabei recentemente de tratar um pastor batista com transtorno de pânico. Já tratei pastores com transtorno de ansiedade que tinha um zumbido no ouvido que não cessava, ele não conseguia dormir nem pensar. E o zumbido também é um dos sintomas, às vezes, do Sintomas. transtorno de ansiedade. Então, a gente. E a pior coisa que tem é transtorno de ansiedade, viu? Você pensa que vai morrer e não sabe do quê. E você fica procurando uma forma de sarar e não encontra. E aquilo te acompanha dia e noite, de madrugada. Você acorda com aquilo, você é um sofrimento muito grande. Então eu já sei, na clínica, quando alguém está desesperado querendo horário, a qualquer hora, a qualquer preço, eu sei que está com transtorno de pânico. Certeza que está com transtorno de pânico. É um dos mais procurados, assim, com urgência, né? É É. transtorno de pânico, por causa que é Olha, sofrido, você que é está muito assistindo esse sofrido. podcast aqui, você vai ter que dar uns rewinds aí, voltar de novo, porque é muito conceito E é muita informação boa, e coisa junta. assim para você pensar e pensar. Olha, o pensamento é físico, só isso aí já dá, além de Já estudo A bíblico, física demorou um monte pra chegar aí. o pensamento é físico. Outra palavra que ela falou aqui, o seu cérebro não sabe distinguir realidade de imaginação. Isso é tremendo, hein? Bom, qualquer um que assiste filme de terror deve saber na prática o que significa isso, né? Mas pensa na sua vida, as coisas que você imagina e as coisas que são realidade, você não distingue. Por isso, se você não Então, tiver uma maneira de treinar, né, você vai sofrer sempre na imaginação e não na realidade. então, uma ferramenta que eu posso dar aqui, que a gente ensina na Brain, e eu ensino para os pacientes, a primeira coisa é parar e pensar, é realidade ou é imaginação? Aí você vai ver que grande parte do seu sofrimento está ligado com a parte imaginação. A realidade às vezes é desse tamanho, a imaginação está desse tamanho, só que a emoção vai ser proporcional à imaginação e não à realidade. E aí São as você não tem narrativas que a força gente contra constrói pra isso. gente? São as Isso. próprias São narrativas as- que a gente constrói pra gente e a gente fica travado dentro delas. É alguma coisa nesse sentido, assim? Isso. Essa questão da imaginação e da realidade? Eu vou te contar uma experiência de uma paciente minha de 10 anos. Ela tinha tido uma amiguinha cuja mãe faleceu. Aí ela ficava todo o tempo inteiro pensando: e se minha mãe morrer? E se minha mãe morrer? E a mãe dela com perfeita saúde. Ela teve pânico, não porque a mãe dela estava doente, ela teve pânico por causa desse pensamento. E se minha mãe morrer? E se minha mãe morrer? Entende? Então ela começou por causa do estímulo foi a mãe da coleguinha ter morrido, isso trouxe para a mente dela e ela começou a alimentar isso na mente, com 10 anos teve que tomar também medicação antidepressiva, tivemos que fazer terapia, e aí eu fui falando para ela, olha, se a gente colocar um pininho aqui, pim, e projetar sua mente aqui na tela, que tipo de filme seria? Ela falou com 10 anos, ela falou para mim, é filme de terror. Eu falei, por quê? Porque ela falou, o tempo inteiro eu fico pensando se minha mãe morrer, se minha mãe morrer. E uma menina aqui de alto poder aquisitivo, que nem queria viajar para a Disney, não queria ficar longe da mãe um minuto, desse tipo. Então, a ansiedade e a mente, ela é muito poderosa para ativar emoções. E as emoções são só reações daquilo que está passando na mente. Se você está ativando um pensamento de fracasso, eu vou fracassar. Eu já peguei jovens de 30 anos falando para mim que achavam que já estavam velhos demais, que não iam conseguir viver uma carreira. Falei, nossa, eu estou com 60, eu já estou com 60, ainda estou aí achando que vou viver muitas coisas, vou alcançar muitas coisas. Você com 30. Então, a mente vai determinar a sua realidade, porque você vai sentir inseguro, vai sentir depressivo, e aí sim você fica travado, como você falou. A gente está travado dentro da mente, nos próprios pensamentos e crenças disfuncionais que a gente tem. Se você acredita que você é um fracasso, você vai travar a sua parte cognitiva, porque a emoção tem esse poder de travar até em nível alto, intenso, ela trava a sua parte racional. Eu digo que ansiedade em excesso emburrece mesmo.
Então a gente acaba ficando mais burro e comprovando a nossa teoria de que a gente é burro, porque cada vez que a gente vai fazer um negócio tanto medo, você Ciclo trava o vicioso. seu racional e você fica burro mesmo, né. Então, a emoção em excesso, ela trava, então você precisa aprender a gerenciar. Só um exemplinho, né, porque eu falo muito, a ansiedade é uma curva em U invertido, imagina um U de cabeça para Uhum. baixo. Quanto mais você fica ansioso, um pouco de ansiedade leva no pico do U, e o pico seria a sua melhor performance cognitiva, acadêmica, de pensamento, de raciocínio e tal. Passou da ponta do U, começa a descer, se a ansiedade aumenta demais, trava o racional. Então, precisa um pouco de ansiedade? Precisa, mas o excesso de ansiedade, quando começa a te travar, está te prejudicando. Então, como é que equilibra isso? Entendeu? Isso é inteligência Sim. emocional, é com isso que eu trabalho. Isso é que é preventivo de transtorno, não é eu reprimir, não, não quero mais ter ansiedade nenhuma. Não, a ansiedade tem um valor para você, até para melhorar sua performance intelectual. Agora, se você não sabe lidar com ela, quando ela vem em excesso, ela te trava. Você vira refém E dela. mecanismos simples como parar, respirar para se acalmar, já desliga tudo. Nós fizemos para as crianças um cérebro Bolt, e a gente fez elevador entre a turma de cima, a turma de baixo, que é o emocional e o racional, como que gerencia isso, e você é o comandante desse barco, é você que determina. Então tudo isso a gente está tentando ensinar já desde pequeno para as crianças, entende? Para elas crescerem com essas ferramentas já para trabalhar isso. Você falou uma É. coisa bem interessante que era uma pergunta que eu tinha na questão dos remédios. Já fui em psicólogo, psiquiatra, e a minha impressão geral de quando você entra num psiquiatra, por exemplo, é que você conversa 10, 20 minutos com a pessoa, o cara fala, eu já sei tudo que tem de errado com você, toma esses remédios, vai para casa que você vai melhorar. E eu sempre tive assim, poxa, quando eu quebro uma perna, fazem um raio-x, quando eu quebro ligamento, eu tenho ressonância magnética, quando eu tô com um problema no fígado, qualquer coisa, fazem exames de sangue. Não tem muito exame. Isso é totalmente uma percepção leiga minha, tá? Eu só tô te colocando a percepção para fazer a pergunta. De que não tem muito exame para falar o que está descompensado no meu cérebro para me recomendar um remédio. E eu sinto que Uhum. recomenda remédio assim com uma facilidade e com uma narrativa de que, olha, sem esse remédio você não vai conseguir. E eu sempre fico pensando, poxa, será que a gente não consegue criar uma resiliência própria para enfrentar os problemas emocionais sem a necessidade do remédio? Então a minha pergunta para você é, quando que é necessário o remédio? E quando que dá para você fazer um esforço e ir atrás de criar essa musculatura dentro do teu cérebro para controlar melhor as suas emoções e não ficar suscetível a problemas psicológicos? Então, você já deu todas as dicas aí. Por exemplo, a medicação, ela é necessária porque ela rebaixa e equilibra a química que desequilibrou. Agora vamos dizer, o que que desequilibrou a química? O que que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então a forma de pensar desequilibrou a química ou a química desequilibrou a forma de pensar? Não falei para você que pensamento vai produzir Uhum. emoção e vai produzir. Então a gente entende que quando está desequilibrado, às vezes é necessário tomar um pouco de medicação para diminuir um pouco a intensidade dessa emoção, equilibrar um pouco mais o seu cérebro, para que você possa combater realmente, pensando, fazendo escolhas, refletindo, vendo aquilo que você pensa que é disfuncional, quando é integrado. Agora não tem exames, realmente a avaliação é clínica, que a gente chama, o médico vai conversar com você e vai perceber. Agora, houve uma banalização, tudo dá remédio e sara. Hoje a gente sabe que, entendendo a neurociência, entendendo a psicologia cognitiva e tudo mais, a gente entende que até a conversa e a mudança na forma de pensar, às vezes, muito mais importante que o remédio. Então, se você fica tomando o remédio, mas você não muda a sua maneira de pensar, você continua ativando lá só pensamentos de medo, de preocupação e disso, você não está trabalhando na fonte. Você está simplesmente rebaixando um pouco, daqui a pouco aumenta de novo, tem que aumentar a dose da medicação. Por isso que a integração entre uma boa terapia, a integração entre você estar ativando coisas diferentes dentro de você e a medicação, às vezes é muito importante.
entendeu? Integração. Entendi. Eu acredito nisso. Agora, tem médicos dessa maneira que você falou? Eu acredito que sim. Tem psicólogos também que não entendem totalmente e acham que não precisa do remédio? Também. Quando que eu recomendo o remédio, que vá procurar o psiquiatra? Quando a Na hora gente da percebe que a crise. pessoa entende, mas ela não está conseguindo aplicar até aquilo que ela entendeu no dia a dia. Então a gente percebe, toma um pouquinho de medicação, porque a intensidade da emoção é alta demais. Então, emoção tem intensidade, tem frequência, tem tudo isso. Então, a gente precisa avaliar. A intensidade está muito alta, precisa rebaixar um pouco para que ele possa combater através de uma mudança da mente, da forma de pensar, etc. Então é sempre bom procurar mais de um profissional, assim, e ver mais de uma opinião, para não cair Não, às vezes, não sim, sei. mas se ele procura um médico, e o médico com certeza vai indicar para ele fazer terapia. Se ele vai no psicólogo primeiro, o psicólogo perceber esse excesso, essa intensidade, vai falar: é bom procurar um médico também para a gente fazer a integração. Então, o bom tratamento nessa área é integrado. Às vezes precisa da medicação, precisa da terapia. Agora, a pessoa começa a tomar remédio, ela se sente um pouquinho melhor? Se sente. Uhum, Então, às sente. vezes, ela quer fazer terapia? Não. Aí ela está resolvendo realmente o problema? Às vezes não, porque ela não está mudando nada na mente dela. E é isso que eu estou dizendo, aí o remédio faz efeito um tempo, aí depois ela precisa de mais remédio. Trata o E é sintoma e não a isso que doença. e muitas pessoas acabam ficando dependentes e esse é um dos motivos do preconceito que existe, do medo que existe. "Ah, vou ficar dependente da medicação? Eu vou poder parar depois? Eu vou conseguir?" É um dos medos que as pessoas têm, né. Esse é um grande medo mesmo, de você tomar um remédio e ficar preso nele, né? Porque Quando é a hora de parar, né? esse é o quadro, né? É o que você falou da pessoa que tem lá o Rivotril, né? Ele toma o calmante, dá Uhum. o efeito positivo, aí depois ele não consegue mais sair daquilo. Então, mas assim, para caminhar na nossa conversa aqui, né? Você tem a Brain Academy, Hum. você está atendendo, aí nós vamos colocar aqui os dados da Brain Academy, porque eu já vi que vai sobrar gente querendo conversar com a Regina depois dessa, né? Tem o canal no YouTube, vai aparecer aqui, pra eles irem lá e olharem as dicas que ela dá no canal do YouTube, que eu vejo que tem vários videozinhos de dica. E tanto É, no preventivo Instagram a gente uhum, quanto para tratamento mesmo, né? Quer dizer, o cara está na uhum, crise, vai, uma pessoa que está preocupada, por exemplo, com a educação dos filhos e como é que você cria, levanta, educa crianças num ambiente como esse, também, né? Você tem que entender as coisas para poder se prevenir, né? Para poder ter uma ação profilática. Agora, e isso você falou, tudo que eu faço é um ministério para Deus, né? Eu não me entreguei à uhum. psicologia, mas a Deus. Como é que você vê esse lado ministerial aí da ação da Brain Academy com igreja, né? Eu vejo que uma coisa importante da gente resgatar hoje no ser humano é o seu poder de escolha, né? Porque eu vejo que muitos estão escravos da reação emocional e acham que estão fazendo escolhas, mas na verdade estão só reagindo ao ambiente, a tudo isso. Então eu vejo que até para a pessoa poder fazer uma escolha por Deus verdadeira, ela não pode fazer uma escolha só emocional, não é? "Ah, eu fui na igreja, me senti bem, eu vou me entregar para isso. Dali a pouco, se a igreja faz alguma coisa que ele não gosta, ele se sentiu mal, então eu vou sair daqui". Isso é uma decisão emocional, simplesmente de reação, porque a emoção é isso, ou você faz você sentir bem ou faz você sentir mal, mas nem tudo que nos faz sentir mal é ruim, e nem tudo que nos faz sentir bem é bom, não é isso? Então a Uhum. pessoa precisa aprender a lidar com isso e fazer escolhas, mas muitos, as crianças principalmente, só estão respondendo a isso. É agradável? Eu quero mais. Não é agradável? Eu não quero. Isso é simplesmente uma decisão emocional. Então eu vejo a importância da gente, como ministério até, né, é resgatar esse poder de escolha. Uma Uhum. vez que você entende melhor o que é emoção, e você entende que você não pode simplesmente, ouvir o que a emoção está te mandando fazer. Você tem que parar e pensar: "Tá, eu quero jogar videogame agora, a minha emoção está falando que é mais gostoso e que eu não devo estudar". Mas aí com uma criança que entende que ela não deve simplesmente só responder à emoção, ela vai pensar a curto,
médio e longo prazo, tá? O que que isso vai ser para mim se eu ficar só jogando videogame? Então a gente vai ajudando a resgatar isso, porque a emoção é um impulso para ação. Então hoje está todo mundo só agindo baseado na emoção. E acha que não, mas a emoção é um dos maiores fatores que estão por trás das suas decisões e escolhas. Se você não percebe isso, você já está muitas vezes sendo só dirigido por emoções. Então, quando você fala atrás do não gosto, eu não gosto disso. Vamos lá encontrar com o pessoal? Eu não gosto, não me sinto bem. O que que é isso? Uma resposta emocional. E muitos estão aí se isolando, deixando de se relacionar socialmente, porque tem algum entrave aí emocional e fala que eu não gosto, eu não me sinto bem, e não supera isso, né. Então eu vejo como um ministério, porque não é só o cristão ou o não cristão, todos nós somos seres humanos, e todos nós temos muita dificuldade de lidar com as emoções. Então quando a gente vai entendendo isso, que é uma criação de Deus, e que o próprio Deus não ia ser injusto de colocar em nós todo um sistema de emoções e a gente não ter nenhum controle sobre isso, entende? Que é simplesmente não, tem controles. E hoje a própria ciência, a neurociência está trazendo, revelando muita coisa. Como eu te falei, é necessário a gente aprender a regular tudo isso, a controlar. Então, o pecado é sentir emoções? Não. O pecado é como eu reajo para essas emoções. Sentir raiva, a gente pergunta para as crianças: pode sentir raiva? Pode, Pode. mas por causa que eu estou com raiva eu posso bater no outro? Não, entendeu? Uhum. Então, a raiva, não sei se você sabe, é a emoção que mais ajuda o líder a fazer mudanças. A raiva, ela não é necessariamente uma coisa negativa. A raiva, ela vem quando você se sente injustiçado ou você vê alguém sendo injustiçado. Então, esses grandes líderes que defenderam pessoas, que fizeram tantas modificações, uma emoção forte deles é a raiva. Entende? Mas a raiva canalizada, essa energia para a coisa certa. Então, agora, muitas vezes os pais falam para as crianças: não pode ter raiva, raiva é pecado. Não, a raiva não é, a raiva é uma emoção. O pecado é o que eu faço com essa raiva, o que eu faço com as coisas. Então, as emoções, elas são neutras, eu vejo como grande ministério que a gente perece por falta de conhecimento, né? Sim. E hoje é um conhecimento, tudo que é do ser humano é um conhecimento muito importante. O homem chegou à Lua, mas não conhece como funcionam as suas emoções. É um negócio, tá preocupado com a sustentabilidade ambiental, que é importante, mas não está preocupado com a sustentabilidade da sua própria mente, saúde mental. Então a gente vê esses disparates, né? Então hoje é muito importante a gente entender como a gente funciona, como nós se conhecer, né, como eu sou, para poder gerenciar isso. Porque se você tem um celular e você não sabe como ele funciona, você vai utilizar ele, mas você pode criar problema com ele, você pode dar um probleminha, você não sabe mexer, não Perde sabe arrumar, potencial. entendeu? Você perde o Perde potencial totalmente. de usar É correto. subutilizado, né? Uma coisa muito interessante que você falou agora, Regina, foi que o pai fala para a criança, a raiva é ruim, ou então as pessoas falam, as emoções negativas são ruins para você. Pelo que você está dizendo, não, a emoção negativa também tem sua total validade e você precisa aprender a lidar com a emoção negativa de uma maneira que você saiba canalizar para algo útil. Porque hoje Isso, parece que você não exatamente. pode ter as emoções negativas. As emoções positivas são super louvadas, então você tem que ser feliz, você tem que ser tudo isso, mas as emoções negativas, elas são completamente desnecessárias. A gente ainda não chegou no ponto total de entender, de evolução, de entender que todas as emoções são válidas na sua totalidade. Pra você ter ideia, a tristeza é a única emoção que produz reflexão. Tá? Interessante. Só de você aprender isso, como o Paulo está falando hoje, você vai tirar enormes conclusões. Por que que a gente tem uma geração superficial, fluida? Os pais deixam a criança viver tristeza? Não. É proibida. Refletir com aquilo que Dor também aconteceu? não. A tristeza é uma emoção que te retira um pouco da muvuca lá do ambiente que você está, faz uma retirada para reflexão e desacelera um pouco. A É. alegria acelera e a tristeza desacelera.
Agora, nós estamos precisando desacelerar e entender melhor a gente mesmo, o que a gente faz, se arrepender, pensar nas coisas que a gente faz e querer mudar, entende? Então a tristeza é muito útil. Agora eu falo para os pais, se você não quer que seu filho passe tristeza, você já: vamos para o shopping, deixa disso, aquele menino que te provocou é burro mesmo, vamos embora, vamos para o shopping, que isso aí já vai acabar. Você está impedindo da criança evoluir, de lidar com uma emoção negativa, e aí cresce e vira um adulto que não sabe lidar com essa emoção negativa também. Não, só fica fugindo. Aonde? No filme, no videogame, na bebida, na droga, em comprar mais um iate, ter eu não sei o quê, e no fundo a pessoa está triste, não sabe digerir a tristeza que ela tem, entende? Porque às vezes a tristeza está te comunicando, você precisa mudar algo na sua vida. Uma vez eu tive um paciente que era executivo de um grande banco aí, e ele estava tendo transtorno de pânico. E ele me disse: Regina, na hora que eu estou tendo a crise, vem uns pensamentos muito doidos em mim. Eu falei: fala aí, o que você pensa? Ele falou: eu fico olhando para os meus filhos e penso, nossa, ele era jovem ainda, executivo. A minha vida vai ser isso? Eu não vou ver nem meus filhos crescerem? Eu chego, meu filho está dormindo, eu saio, meu filho está dormindo, e eu estou só ganhando dinheiro, mas vai ser isso a minha vida? Aí eu falei para ele: nossa, então essa ansiedade não é sua inimiga, é sua amiga. Esse transtorno de pânico não é seu inimigo, é seu amigo. Vem trazer lá do fundo e questionando. Lembra? Você acha que você acreditava em outras coisas. E o que você está vivendo? Então a emoção, ela tem essa questão de trazer lá do fundo uma mensagem para nós. E nós precisamos ouvir as mensagens que as emoções trazem e deixar também os filhos ouvirem, os filhos viverem suas tristezas, viverem suas frustrações. Dizer não para os filhos é muito importante, eles têm que ser frustrados, eles precisam aprender a viver a frustração dentro de casa, para que um dia lá fora ele não vá buscar fugir da frustração com vários tipos de comportamentos bem disfuncionais, né? Muito bom. Há mais sabedoria na casa onde há luto, né? A Bíblia é realmente completa, né? E o texto que você gostou, Romanos 12, que eu adoro também, né? O nosso culto racional é um sacrifício do corpo, né? Você tem que entregar o seu corpo em sacrifício, que é o culto racional. Ou seja, não é a emoção, é a razão, mas ela tem lá uma dor embutida, porque é um abrir mão de um prazer imediato por alguma coisa que vem para frente. Eu queria até voltar nisso aí, você como ministério ajudando a igreja nos seus ministérios, porque uma liderança cristã, ela tem que ser equilibrada, né? Então, os nossos líderes têm que entender melhor o que eles estão buscando e o que eles estão provendo para os seus liderados, na hora em que, por exemplo, está falando da música, né? Tem gente que fala, música triste eu não gosto. Mas a música é um estado da alma, e você tem reflexões em vários momentos. Se for só pular, chega uma hora que você está, no mínimo, cansado. Um líder que traz a palavra, só uma palavra de autoajuda. Só uma mensagem de você pode, você consegue, você vai, né? Eu li essa frase um tempo atrás, toda vez que eu lembro eu dou risada. Ele falou, motivação na vida não é tudo. Se você pegar um idiota e motivar, o máximo que você vai ter é um idiota motivado. Então... não adianta, né? Você falar que você consegue, mas só motivo. Então, assim, o trabalho de fazer você entender como você funciona, de fazer você entender justamente o que você disse até agora aí, o conflito entre emoção e razão, para o próprio ministério, né? Para a própria vida equilibrada de igreja, né? Você tem uma atuação hoje na igreja, você tem um trabalho ministerial envolvendo isso tudo que você está falando aí. O Massal, que eu conheço bem, né? Como ela disse, politécnico, que é uma grande virtude, mas ele é um cara entusiasmado, né? Ele é um cara motivado, ele é um cara otimista, ele é uma pessoa, vamos dizer assim, alegre, né? E passa por tantas lutas, né? Passou por tantas crises. De novo, convido você para assistir o podcast do Massal aqui, que ele vai contar como é que ele pegou essa mulher aí de 20 anos e falou, vamos para Moçambique. E ela topou ainda por cima, né? Como é que ele abriu mão de uma carreira de engenharia que tinha toda uma promissora continuidade para falar, não, vou ser pastor e vou lá para Pompeia. Então, como essas decisões mexem no ministério e como o ministério mexe no resultado.
Então, como é que é a sua ação ministerial em termos de igreja? Eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres, né? Eu trabalho até hoje e trabalho muito com pessoas que gostam muito dessa ajuda, de ajudar as pessoas que estão feridas, que estão doentes, que estão, não estão bem, a aprenderem a ter uma vida até mais equilibrada, como você falou. A palavra-chave do emocional é equilíbrio. E até eu estou querendo agora na igreja fazer um piloto com as crianças, trazer o conhecimento da Brain, porque na verdade ela tem um fundamento bíblico também, não só neurocientífico e psicológico, mas tem um fundamento importante bíblico, e a gente está querendo ensinar para as crianças na escola bíblica e ao mesmo tempo fazer alguma coisa, ensinar os pais a mesma coisa, para que eles possam melhorar a forma de educar os seus filhos de uma maneira mais saudável, mais inteligente nessa área emocional. Porque senão você passa um monte de valores, mas a criança ou o adolescente não consegue pôr em prática, você só cria conflito na mente deles, porque parece que tem um que acredita e um que faz, que não consegue fazer. Então, essa integração, né, entre o que eu acredito e o que eu quero, e como o meu automático emocional, como eu lido com ele quando ele me impulsiona para o oposto, isso tudo sou eu. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa ruim, não quer dizer que eu sou uma pessoa doente, isso quer dizer que eu preciso aprender a lidar melhor com tudo isso. Então eu vejo isso como um grande ministério, não só na igreja, mas também fora da igreja. Essa que é hoje a chave, a minha chave, né? Se o De pessoal de igreja trabalho, está assistindo aí, liderança, quiser, você faz palestra, dá seminário, você vai na igreja lá falar sobre esse tema para as lideranças? Hoje eu estou um pouquinho ocupada, né, porque não é fácil. Eu trabalho com escolas e, por exemplo, agora a gente está pegando uma rede aqui, eu vou pegar todos os alunos de segundo e terceiro ano da escola toda para dar o nosso currículo dentro da sala de aula, para 4.000 alunos aqui de uma rede. Nossa. Aí também estamos pegando uma outra rede de 2.000 alunos. Então Deus tem aberto portas para a gente treinar os professores, para que os professores possam ensinar essas coisas para os alunos no horário de aula. É algo fantástico, né, que eu acredito que vai mudar muito. Eu tive uma criança de escola pública que aprendeu o controle de impulso, que é esse que eu falei para vocês, controle inibitório. Nós criamos um personagem que se chama o Stop Pensador. E a criança aprendeu e ela foi para casa e foi com a mãe no shopping. E a mãe tá que compra, 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 e ele vira para a mãe e fala assim: mãe, você está precisando de controle inibitório. Acho que a mãe pensou, aonde que compra isso, né? Não entendeu. Mas o que é isso, filho? Eu aprendi lá na escola. Você está precisando de controle inibitório. Falei, nossa, esse menino aprendeu muito, só que ele não sabia ensinar. A mãe foi lá Aham. na escola perguntar o que era isso, o que era controle inibitório. E aí a professora falou para ela. Mas você vê, as crianças, eles pegam e não só aplicam para si, como começam a aplicar para os pais. Vários que eu ensinei isso, eles falaram: tia, você chama meu pai aqui, você ensina para ele também? Meu pai também está precisando de controle Ah, inibitório. Mas é incrível, viu, como as mas crianças então, pega esse gancho pegam. aí, porque eu queria justamente. Você tinha, já conversamos muitas vezes fora aqui do programa também, né? Você tem essa ação na educação com escolas, então. Uhum, Estou fazendo propaganda aqui, Regina. Se uhum. tem alguém que está. Para entrar em contato com você, é pela Brain Academy? Ou é pelo Isso, é pela Instagram da Brain. Brain Academy? É o melhor jeito de... Pode, Instagram da Brain Academy, site, mas entra lá no Instagram, tem todas as informações. Brain Academy Oficial, tem lá e tem os links, tem tudo para poder E entrar em essa parte de contato com a educação, né? gente. Porque você treina os professores, a escola, a equipe, a colocar esses Uhum, conceitos, né? Você citou muito en passant aqui, mas tem essa questão do uhum. barco lá, que você coloca lá onde estão as emoções que vão para cima e Personagens. para baixo, cada um tem Uhum, o nome do personagem, né? Que é uma maneira lúdica da criança entender, né? E do pai aplicar na sua isso. educação, e da escola fazer isso também. Como é que você traz E a os pais criança para dentro pega disso? Ah, os desculpa, pais para. foi duas perguntas ao mesmo Não tempo. entendi.
Não, não foi pergunta. É como é que eu trago os pais para participarem disso? É, porque você falou agora da criança dando exemplo pro pai, você precisava desse controle inibitório. Eu imagino que às vezes você ensina umas ferramentas para as crianças, a criança chega em casa e o pai fala: "Não, isso tudo é loucura, não escuta não". Como é que você faz para trazer o pai para dentro É, desse desse contexto. tratamento, digamos? Nesse caso, era a clínica. Essa criança que pediu para eu ensinar para o pai era a Uhum. clínica. Eu chamei o pai e conversei o que que eu tinha explicado para a criança e o que que ele me falou. E conversei com os pais. Mas na escola, a gente está entrando, por enquanto, mais com os alunos, ou eu tenho também academia de educadores, que é só para professores, para todos os professores. Ou, quando vai trabalhar os alunos, eu treino alguns professores que vão se especializar para trabalhar na sala de aula. E nós estamos tendo uma experiência até lá em Pompeia, no Instituto de Desenvolvimento Familiar, que é ligado ao Grupo Jacto lá. Lá nós estamos fazendo, eles estão oferecendo para as crianças e para os pais no mesmo horário. Então, nós estamos tendo academia de pais com Ah, facilitadoras, eu interessante. gravo aula, eles assistem pela gravação e depois fazem lá o grupo, e tem as crianças fazendo em outra sala ao mesmo tempo. Por quê? É uma experiência bem interessante, porque é isso que você está falando, os pais aprendem a mesma linguagem dos filhos. A gente dá a mesma aula que a gente está dando para as crianças, a gente dá para os pais. E aí os pais podem não só aplicar para si, mas depois eles podem usar na conversa. Quem que nós temos que chamar agora? Ah, o stop pensador, entendeu? Quando a criança está dando lá o descontrole. Então Hum. ele aprende a linguagem para usar, para educar o seu filho também. Está sendo uma experiência nova, é um piloto que a gente está interessante, mas estamos fazendo pesquisa, levantando depois indicadores para saber os resultados disso depois na família. Muito interessante. Eu Então, tenho uma pergunta aqui em relação a outra coisa relacionada à psicologia, psiquiatria, psicanálise, não sei qual que é o nome correto. Tem um estigma que você, quando é cristão, bom, eu acho que não é um estigma, é uma verdade. Você tem que tomar muito cuidado com a pessoa que você vai buscar tratamento, né? Então, sei lá, você vai buscar um psicólogo que não acredita em coisas cristãs e você é cristã. No momento que você está na consulta, a pessoa tem um certo grau de influência sobre aquilo que você vai pensar, as conclusões que você vai chegar. O cristão tem que buscar procurar psicólogos e psiquiatras que são cristãos também. Isso não é impeditivo. É importante ficar de olho nessa questão. Como é que funciona isso, na sua opinião? então, um bom profissional, um bom psicólogo não faria isso que é o temor que a maioria tem, de ficar dando opinião na vida dos outros. Ah, você tem que fazer isso, ah, você tem que se divorciar, você tem que fazer. Não deveria, entendeu? Mas por entender que não existem só bons profissionais, e eu já ouvi muito absurdo de gente contando que psicólogo falou, eu acredito que você tem que escolher bem mesmo, quem é o profissional que você vai se submeter a uma terapia, porque vai conhecer sua vida, você vai falar, e tem profissional que trabalha com conceitos, entende bem e sabe o que está fazendo, e tem gente que fica naquele papo de dar opinião na vida do outro, que até um amigo seu às vezes poderia fazer. Tem de tudo, né, mas eu não digo que seria o correto. O correto é se nós tivermos profissionais bem treinados, ele não influenciaria a sua fé, não influenciaria nesse sentido, colocando os valores dele, né. Eu Uhum. já atendi pessoas que, ele me falou que era ateu. E aí na primeira consulta eu falei: "Olha, eu tenho que falar para você algo, você vai entrar com o meu nome na internet e você vai ver. Eu sou cristã, inclusive eu sou pastora". Aí ele virou para mim e disse: "É, eu sou ateu, mas não sou preconceituoso". Eu falei: "E eu sou cristã e também não sou preconceituosa, então fica". E ele ficou bastante tempo comigo e sendo ateu. Eu trato, muçulmanos, para você ter ideia. Eu tenho paciente muçulmano, sendo eu cristã, e a gente ele fala de Deus, eu falo de Deus, e eu tô já há anos, mas ele mora nos Estados Unidos. É um paciente americano que eu tenho. Tenho pacientes de Dubai, eu tenho pacientes da Arábia Saudita, eu tenho pacientes tudo ligado a Pelo brasileiros, mundo. né, porque a terapia eu faço em português, mas tem de vários lugares. E não é só cristão. Agora, vou dizer que dependendo do tipo de profissional, essa influência que você está falando existe, sim, É. E tem as escolas infelizmente. também, né?
Quer dizer, a pessoa é Os formada tipos, psicóloga, né? mas ela tem uma escola freudiana, junguiana, Isso, e aí isso. cada um A enxerga de uma psicanálise maneira. a psicanálise é ligada a Freud, por exemplo. Eu trabalho com psicologia cognitiva, não tem nada a ver com Freud. Tem a ver com essa teoria que veio dos Estados Unidos, em que ele teoriza isso, que o pensamento produz emoções e que as emoções influenciam o seu comportamento. Então, se você quer mudar o seu comportamento, as suas emoções, de alguma maneira, tem que entender a sua mente, entender que você tem pensamentos distorcidos. Por exemplo, não falei que o cérebro não faz diferença entre imaginação e realidade? Se Sim. uma criança, um filho seu, chega em casa chorando, falando, ninguém gosta de mim, tá? Você está com aquele escândalo, ninguém gosta de mim na escola, ninguém gosta de mim. Tá, você pergunta, ninguém? Ele fala, é ninguém. Às vezes você vai perceber que tem uma distorção, porque não é ninguém. É uma criança que ele queria estar de amiguinho que destratou ele e ele está falando que não gosta. Aí você pergunta, o fulano gosta? Ah, esse gosta. E o outro gosta? Gosta. Quem que não gosta? O Beltrano. Só que a emoção dele é correspondente a uma dificuldade com uma pessoa ou com o pensamento, ninguém gosta de mim. Com O o que você acha? pensamento. O Lembra que eu pensamento que tá falei? tomando conta. Então, e aí a gente fez uma ferramenta para as crianças entenderem isso, chama pare, penere e posicione. Para, penera o que você está pensando. Qual que é o erro dessa frase? Ninguém gosta de mim. O ninguém. O ninguém. Então, a verdade, vamos falar a verdade? É ninguém? Não, não é ninguém. Fulano gosta, Beltrano. Tá, quem que não gosta? Esse aqui. Aí você já vai ver que a emoção dele abaixa a intensidade muito, entendeu? Agora, o sofrimento de ninguém gostar de mim é um. O sofrimento de uma pessoa, eu estou tendo dificuldade, é outro. Então, as palavras sempre, nunca, ninguém, nada dá certo para mim. Generalizações em geral. E às vezes não são Generalizações em verdade. geral. Ah, que beleza, que beleza. Bela redundância. Não, mas ele é muito inteligente. Ele já pegou uma das distorções, é a generalização. Isso. Obrigado O pelo pensamento elogio, viu, pai? Eu absolutista. sou inteligente. Ninguém me acha inteligente. Ninguém acha isso. Não, ele pegou My várias name is coisas nobody. aqui. Eu fico feliz que numa entrevista ele já pegou várias coisas que fazem parte da metodologia da Brain. É que eu tava Entendeu? pesquisando antes também, né? Eu tenho que roubar antes da entrevista. Eu faria mais uma pergunta só e entraria naquela lista de perguntas finais. É, Você tem outras perguntas? Não, eu não Tá? tenho pergunta, tenho só afirmações aqui, né, para você. De novo, entenda o conceito do que está sendo dito, porque tem coisas que têm que ser analisadas, refletidas, né? Você não precisa ficar triste para refletir sempre. A tristeza ajuda, mas aqui você pode Refletir com o pause, né? faz o pause, pensa um pouquinho, essa frase quer dizer o quê, né? E se você sente alguma reação assim, não, isso não é bom para mim, pergunte-se por que essa reação. Porque tem muito cristão que se recusa a fazer o processo do sofrimento. Ele quer viver sempre uma resposta pronta, uma bênção que Deus vai dar, uma oração que vai resolver o problema, né, uma palavra de intervenção, e nós somos processo mais do que momento. Então, eu estou aqui falando, assista de novo esse Vídeo. esse podcast Esse aqui, podcast. que vale a pena. E se você achar, Brain Academy aí vai ter todo o material. Entre em contato. Bom, Regina, eu vou te fazer uma pergunta final aqui das que eu tinha separado. Tinha mais, mas essa daqui eu acho que é a última das importantes. E aí a gente termina com uma sequência de 5 perguntas leves, é só um bate-bola, jogo rápido, tá bom? Então, a última pergunta, assim, dessas que eu queria fazer do corpo da entrevista é que esse ano é um ano de eleição. Obviamente que a gente não sabe quando a pessoa vai assistir, mas considerando o momento atual, que é o momento de um ano de eleição, eu vejo isso já desde o ano passado e esse ano está se comprovando. As campanhas políticas, elas são muito baseadas em cima de mexer com o emocional das pessoas. Então, vote em mim ou então o meu adversário irá destruir tudo aquilo que você acha valioso, importante e acredita. E o outro lado fala a mesma coisa. E eles tentam fazer, por mais que seja racional que você seja, a gente sabe que o voto é, a maioria das vezes, emocional e até algumas pessoas usam a razão para justificar a emoção do voto dela.
Então, é um ano de muita ansiedade, muita pressão, muita gente falando o futuro será terrível. Você tem alguma dica para dar para nossa audiência, para elas não caírem na manipulação do marketing eleitoreiro que vai tentar mexer com o emocional delas? Eu acho que até isso que seu pai acabou de falar é super importante, né? Nós agimos muito por impulso e no automático. E muitas vezes por medos nossos que são irracionais. Por exemplo, um medo de sofrer ou um medo de você precisa de resposta para isso. Lembra que eu tinha medo de sofrer? Eu falei, sofrer você não aguenta? Então, o período da doença foi muito importante para eu refletir que sofrer faz parte da vida e que eu tenho uma crença, eu creio que Deus é que sabe o melhor para mim e Ele vai me amparar no momento do sofrimento ou no momento da dor. Então, quando a gente começa a pensar do que eu estou fugindo, do que eu tenho medo, a gente acaba já entrando numa área muito melhor de reflexão e de tomada de decisão mais inteligente e não só como resposta das minhas fugas. Fugir do medo. Tem gente que foge da tristeza, foge do medo e acaba entrando em vício, acaba entrando em um monte de coisa e também nisso pode acabar entrando, escolhendo mais em resposta emocional do que numa reflexão, o que é importante, né, para o nosso país hoje, e ver plataformas e comparar Ideias. e ver realmente essa pessoa fez isso, fez aquilo, tá, quando ele está dizendo que vai fazer isso dessa maneira, já poder refletir o que isso significa e tudo mais, eu acho que pensar é muito importante. Para, respira e pensa, não sai decidindo só porque ouviu. Essa é uma ferramenta muito importante para tudo, até quando você ouve uma mensagem. Você para e pensa, tá? O que isso significa? Porque muitas vezes a gente é manipulado em todos os lugares. Quando a gente é emocional o tempo todo, a gente vai ser manipulado em qualquer lugar, não é só na política, vai ser até às vezes na igreja, como é muito triste da gente ver as pessoas manipulando o povo através disso, ou através do medo, ou através de emoções desse tipo, entende? Ou até fazendo a pessoa imaginar algo que não é verdadeiro, né? Então, o cérebro, ele age assim. E um dos mecanismos que a gente tem conhecido hoje, que a neurociência fala do cérebro, é o auto-engano. Então, o nosso mecanismo de funcionamento é auto-engano. A gente faz um negócio e fica se enganando, como, né, negando outras coisas, não querendo pensar. Então, quando a gente entende isso, você começa a refletir muito sobre suas opiniões, sobre o que você está fazendo, né? A autoconsciência é um negócio fantástico para tudo, você se autoconhecer e ter consciência de como você está reagindo. Só fazer isso já é inteligência. Porque eu sinto como eu sinto, entendeu? Por que eu fiquei tão indignado com isso? Aí você mesmo vai buscar as respostas dentro de você, por causa disso, daquilo. Aí às vezes você vai ver que tem a ver com respostas suas de reações da infância. Porque meu pai, ou porque eu estou buscando, sabe, agradar alguém. Às vezes a gente fica sofrendo com coisas desnecessárias, né? Que você pode ter um presente e um futuro diferente dependendo da decisão que você toma hoje. Muito bom, muito bom. Não sei se respondi. Mas... Não, acho que eu acho que sim. Olha, respondeu. Eu diria assim, ó, método bereano, né? Quer dizer, você ouviu alguém falar alguma coisa, vai checar se é aquilo mesmo, porque se você responde com a emoção, como ela falou, sem a razão, a pessoa promete mundos e fundos, ou então infunde terrores, e você reage àquilo, né? Ou você recebe falsas informações em mídias, vai checar. Vai checar aquilo. Vai checar. Se você não sabe o que eu estou falando de método bereano, vai checar. Olha na Bíblia o que é o método bereano. Você não ia ler na Bíblia aí? Que você acabou de ler a Bíblia, você resolveu deixar suspense? Eu vou deixar em suspense. Eu só vou dar sua dica para você ler isso. O método bereano funcionou com Paulo, né? Nas viagens de Paulo lá. Os irmãos da Bereia, que eles não deixavam passar em branco. Falou, está escrito mesmo, é assim mesmo. Essa é a verdade bíblica. É isso que a história mostra ou é só o momento que está acontecendo aqui? Então... Gente, eu vi no aplicativo dele, acho que estava em Apocalipse o que ele estava olhando. Não era? Então eu li errado. Digita lá no aplicativo da Bíblia JFA, Bereano ou Bereia. E aí vai aparecer lá, você não precisa nem pesquisar muito.
Vamos lá. Vamos Tem lá. as perguntas finais Regina, aí. tem 5 perguntas finais que são para dar uma descontraída, pra gente terminar a entrevista. Responda elas de maneira à vontade, como você preferir. Uma viagem para qualquer lugar, para onde você iria? Eu iria para Israel, sabe que eu nunca fui para Israel ainda? Eu quero ir para Israel, Ai, conhecer que Israel. legal. Vamos em outubro. Tô indo para lá em outubro. Tô convidando aí. Meu Vamos, pai tá vamos. levando uma galera para Israel em outubro. Se você quiser ir junto, É. pode ir junto nessa. E não é a primeira que fala Israel aqui. Ali, acho que Israel tem Não, sido o lugar campeão dos destinos aqui nas perguntas. Merece. O que mais te motiva? O que mais me motiva, além de tudo que eu falei aqui, Ou o que me resume tudo que você motiva, fala. o que mais me motiva na vida, eu acho que é ver pessoas transformadas, saindo de um lugar ruim e indo para um lugar diferente. Não que a vida é só bem-estar, mas eu acredito que transformar, sair das cinzas, né, para alegria, para o louvor, isso me motiva bastante. Isso é o que mais te motiva ou o que mais te irrita? O que mais me irrita, eu acho que esse até foi falado bastante hoje aqui, essa visão pequena que muitas pessoas têm sobre a mente, o cérebro, as emoções. Isso às vezes me irrita porque vira preconceito de coisas que a pessoa nem sabe o que está falando, nem conhece, né? Tá certo. Qual que é a rede social que você mais gosta de usar? Ou tem alguma rede social que você mais gosta? Eu uso duas, eu uso o Instagram e o LinkedIn. Eu vejo muitos artigos no LinkedIn, gosto também. Acompanho bem o LinkedIn e o Instagram. E se essas são as duas que você mais gosta, tem alguma que você desgosta, que você acha que não serve pra nada? Eu acho que tudo é neutro, depende do tipo de uso que você faz, né? Agora tem uns videozinhos de TikTok, assim, que eu acho umas... eu não gosto, mas eu acho que a rede social em si é neutra, é a pessoa e é o uso que ela É o faz uso que que é o você dá pra problema. ela. 3 hobbies que você gosta. 3 hobbies que eu gosto. Eu gosto de passear com meu cachorrinho. Hoje é um Ó, isso aqui já é a primeira vez, né? hobby que eu gosto. Ô, Regina, cortou. E Passear com o cachorrinho. O segundo. ir para a praia. Eu gosto Ah, muito de estar na praia. Não vou com frequência, mas eu gosto. E gosto também de flores. Gosto muito de orquídea. Não, olha. não, não cuido delas, mas gosto de olhar para ela. Acha bem Gosto bonito de quando alguém orquídea. cuida. Quando ela vem bonitinha e fica um tempo aqui. E pra terminar, a última pergunta, na sua opinião, o que você espera do futuro? Que eu espero do futuro. Difícil essa, mas eu espero a volta de Jesus. Mas também eu também não sou favorável da gente ficar aceitando todo o negativo, porque a gente acha que isso vai acontecer de uma certa maneira. Eu também espero experimentar, né, o melhor que Deus tem para mim, para minha família, para o plano que Ele tem e o propósito que Ele tem para mim. Amém. Muito bom. Muito obrigado, viu, Regina? Eu quero agradecer demais aqui por você ceder essa 1h30 aqui, 1h e alguma coisa, não sei quanto tempo deu direito, para conversar com a gente sobre esse tema que eu acho muito importante, né? Quando a gente faz o Ó. programa de rádio lá, toda vez que a gente aborda esse assunto, a chuva de perguntas é maior do que eu consigo trazer pro ar. Então, muito legal. Quero agradecer muito a participação de você aqui. Talvez trazer de novo para desenvolver mais o assunto. Não, eu acho isso fantástico. Gosto muito de ouvir a Regina, toda vez que ela fala, deixa a gente pensando, o que é excelente, né? Então, obrigado mais uma vez. Vamos estar junto aqui. Todas as descrições vão estar aparecendo para você que quer se interessar mais por esse tema e assunto. E não deixe um preconceito definir o seu futuro. Isso aí, eu agradeço também. Super obrigada aí pelo convite. E vamos ver, quem sabe a gente faz um outro falando um pouco mais sobre depressão também, que é algo que o pessoal tem bastante dificuldade, né? Mas a gente pode aí, toda ajuda que for é boa, né? Com certeza. Combinado. Muito obrigado, viu, Regina? Tchau, PA e tchau, PO.
Tchau, tchau. Tchau, tchau pra você. Prazer Tchau, tchau pra estar você com que não está nos vocês. ouvindo aqui. Ó, Até a dá próxima, né? like, compartilha, subscribe, manda pro amiguinho que tá tendo problema emocional. Então, ó, divulga aí que isso ajuda a gente também. Eu vou perguntar, dar like é uma emoção? Não, dar like é uma obrigação. Vai lá e dá o like. I like it, I like it. Uma decisão, né? Por um propósito maior, que mais Por um pessoas propósito possam maior. assistir. Dê um like racional. Tchau, tchau. Tchau.